24, no versículo 21, e eu tenho certeza absoluta que todos aqui sabem, já ouviram alguma pregação, mais de uma é verdade, sobre esses discípulos que caminhavam rumo a Emaús. E eu não estou aqui hoje como um teólogo, ou como alguém que estuda, um estudioso da Bíblia, nem como pastor, porque não sou. Sou um diácono da Igreja Presbiteriana de Tambaú, em João Pessoa, mas não tenho dúvida que eu falo aqui com a autoridade que o Senhor me enviou para falar com você nessa noite. E é nela que nós vamos seguir no versículo 21, que diz assim: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Senhor Deus amado e querido Pai, eis a Tua palavra, Pai. Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai, e peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa me usar, Pai, com intrepidez e autoridade, vinda de Ti, Pai, para que o Teu povo escute aquilo que Tu queres que eles ouçam. Senhor, é o que Te oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu destaquei esse versículo dessa passagem do caminho de Emaús, que para contextualizar, que não precisa, mas vamos contextualizar, aqui esses dois discípulos, um chamado Cleopas, provavelmente, não se sabe, não se tem, mas algum teólogo ou outro imagina ou diz que ele pode ter sido tio de Jesus, irmão de José, mas aqueles homens estão voltando, e a palavra que eu separei neste versículo para nós hoje é: nós esperávamos. Que aqueles dois, eles vinham de uma expectativa quebrada. Eles esperavam uma libertação política, esperavam que um rei da terra subjugasse o trono de Roma, para que eles pudessem ser restaurados, para que a nação de Israel fosse restaurada naquela época e diante da terra. Que a nação de Israel fosse agora aquela nação que iria subjugar as outras pessoas, e diferente do que eles imaginavam, o que veio para aqueles homens foi cruz, foi morte e foi sepultamento. Ou seja, aqueles homens, eles não estavam apenas caminhando. Aqueles homens, eles estavam desistindo. Eles estavam numa caminhada de desistência de algo que eles tinham sonhado para o coração deles, algo que tinha feito com que eles fossem para Jerusalém, algo que fazia com que eles acordassem bem no dia. E diferente disso, depois que essas coisas aconteceram, e essas coisas que eles dizem aqui, que eles dizem que aconteceram, foi a crucificação e a morte de Cristo. Aqueles homens não acordavam mais com aquela alegria que eles acordavam quando aquele sonho e o ideal deles estava vivo em seus corações. Eu não sei se para vocês é a mesma coisa, mas para mim é a mesma coisa. Quando os nossos ideais, os nossos projetos estão no ápice, nós acordamos felizes da vida, tomamos banho, café, quero sair para trabalhar, vou fazer minhas coisas, vou fazer esse projeto, essa coisa toda, e quando esses planos são frustrados, quando as coisas não são tão bem, nem acordar, nem sair da cama, nós queremos direito. Ou seja, eles, assim como nós, e muitas vezes, ou nós, assim como eles, desistem de planos que são forjados erroneamente em nossos corações. Jerusalém aqui está para a missão, assim como Emaús está para a fuga. Eles estavam concluindo, estavam encerrando, estavam fechando o livro, estavam rasgando a carta de uma história que Deus ainda estava escrevendo. A carta não estava nem um pouco completa,
O livro não estava ainda chegando no seu final, mas o que eles viram foi a cruz. Veja lá no verso 20, e se você quiser pode ir acompanhando o texto, que vamos passear por ele durante a ministração. O verso 20 diz assim: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles viram a morte, viram a cruz e não compreenderam a ressurreição, versos 22 e 23. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo. Não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Eles não viram a ressurreição. Eles sabiam o que tinha acontecido. Eles sabiam tudo o que havia acontecido. Perguntaram a Jesus: só você não sabe os últimos acontecimentos? Eles sabiam de tudo, exatamente tudo o que estava acontecendo, assim como nós sabemos de tudo que está nos acontecendo quando tudo está dando errado. Deu errado porque isso aconteceu, deu errado porque isso aconteceu desse jeito e era para acontecer de outro. Ou seja, eles sabiam de tudo que estava fazendo, tudo que tinha acontecido, mas eles não sabiam o que Deus estava fazendo. As coisas acontecem, nós sabemos que elas acontecem, mas nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo com essas coisas. E aqui, meus queridos, eu começo a falar um pouco da minha vida. Eu me chamo Eduardo Camacho, tenho 46 anos, tenho 3 filhos, João de 21, Dudu de 15, Arthur de 10, sou casado com Mariana há 25 anos, mais 5 anos de namoro, então lá se vão 30 anos de relacionamento. Moro entre João Pessoa e Campina Grande e somos muito felizes. Filho de engenheiros, fui para Paraíba muito cedo, com 6 anos de idade, me formei em engenharia. As coisas da engenharia não foram muito bem, passei para a área do direito, comecei a trabalhar no direito por um tempo, por muito tempo, na verdade. E em 2021, eu imaginava que havia atingido o ápice da minha carreira. Eu cheguei aonde eu tinha planejado, na verdade, aonde eu nem conseguia planejar nos meus melhores sonhos. Todos aqui devem imaginar, mas uma das profissões que todos imaginam que é uma profissão, digamos assim, dos sonhos, é a profissão de tabelião, de dono de cartório e etc. E, pois bem, em 2021, eu passei num concurso, depois de muitos anos trabalhando em um cartório com o meu sogro, e em abril de 2021 eu fui nomeado como tabelião na cidade de Campina Grande, por isso que eu fico entre João Pessoa e Campina Grande, depois de uma prova muito difícil. E aí eu imaginei que eu estaria no ápice daquilo que eu havia imaginado para mim. E não foi diferente disso. As coisas continuaram a dar certo, muito trabalho, muita coisa, com a força do braço indo de um lado para o outro, as coisas, o dinheiro entrando, as coisas, os projetos pessoais indo de vento em popa, fazendo mais planos e mais planos para o que eu vou fazer com isso. Afinal, agora eu tenho um cargo vitalício, que passei pelo meu esforço de um concurso com mais de 13 mil pessoas concorrendo, e isso é uma coisa que veio porque realmente eu sofri muito na minha vida e agora as coisas estão dando certo.
na igreja, toda terça-feira, pregava nos cultos de oração. E na terça-feira, dia 17 de maio de 2021, num culto de oração, eu pregava em cima do texto de Daniel 6, quando eu senti algo estranho no meu corpo. Eu senti um pequeno formigamento nas pontas dos meus dedos dos pés, e um pequeno formigamento nos dedos das mãos. Cheguei em casa, umas 9 horas da noite, disse: Mariana, eu estou sentindo alguma coisinha nos dedos, nos pés, e deve ser estresse, trabalhando demais, fazendo muita coisa para um lado, para o outro. Dormi, no outro dia acordei, a sensação começou a aumentar de formigamento. Um pouco mais adiante, perto do meio-dia da quarta-feira, eu comecei a sentir uma fraqueza, uma pequena dificuldade para andar. E aí nós conversando, eu disse: Mariana, tem alguma coisa diferente. Alguma coisa está estranha. Não é normal isso. E a fraqueza aumentou mais um pouco, muita dificuldade de fazer exames e etc. E Deus colocou no nosso coração que não deveríamos ficar por lá. Peguei um voo, na quinta-feira de manhã, já sem conseguir andar direito, muito cambaleante, precisando ainda de uma ajuda, de uma cadeira de rodas. Resumindo, às 5 horas da tarde da quinta-feira, ou seja, 2 dias depois do sintoma, eu estava num quarto do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, sem os movimentos do meu corpo, com uma medicação, diagnosticado com a síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome é uma doença que ataca os nervos do corpo e ela faz com que os impulsos nervosos não consigam chegar até as terminações do corpo e os músculos vão se perdendo a força até que pulmão, coração e etc. parem também de funcionar. O diagnóstico foi rápido, comecei a tomar as medicações, mas mesmo assim essa doença é avassaladora, veio muito rápido, e um homem que estava na terça-feira, no auge do seu trabalho, no auge do seu ministério, pregando na igreja, em Pávido Colosso, não tinha forças para sair de uma cama, e com poucos dias hospitalizado, não conseguia fechar os olhos para dormir, o intestino não funcionava mais, não conseguia pegar as coisas, escovar os dentes, pentear o cabelo, escrever nada, um tabelião que não consegue escrever o seu próprio nome, via tudo dobrado, a boca ficou torta, não conseguia falar direito. E esse era o meu retrato, era o capítulo do meu livro, que eu estava vivendo e vendo naquele momento. Eu estava olhando para o envelope, Deus conhecia já a carta inteira. Eu conhecia o diagnóstico, que foi dado muito rápido, mas eu não conhecia o propósito do diagnóstico. Conhecia o tratamento, sabia o que podia ou não podia ser feito, mas o propósito daquilo tudo, não sabia exatamente aonde é que ia chegar. Pois bem, passaram-se os dias, exatamente 45 dias de internação no hospital. Comecei a ter uma leve melhora em virtude das medicações que eu tomava, sessões de fisioterapia constantes e diárias, mais de uma, terapia da ocupação, fonoaudiologia,
Só de sessões de fisioterapia, mais de 300 sessões. Com 45 dias tive alta do hospital, fomos para um apartamento em São Paulo. E foi nesse período que eu consegui ver meus filhos, depois de 45 dias, que eles puderam ir para São Paulo. Fiquei mais 15 dias e voltei para João Pessoa. Voltei para João Pessoa sobre uma nova realidade, uma casa que teve que se adaptar a mim, com um quarto no andar de baixo, que eu obviamente não conseguia subir escadas, com coisas adaptadas no banheiro, com cadeira para poder tomar banho, com todo aquele aparato que se poderia ter. E o tempo foi passando, a doença foi sendo combatida. Aquele plano, obviamente, que eu tinha feito lá atrás de ser, quem sabe, um dia um tabelião, um concursado, tinha ido por água abaixo da maneira que eu tinha projetado, mas eu já começava ali a projetar como é que seria este novo tabelião. Afinal, agora eu tinha alguma limitação, mas aquela limitação, ela não faria com que eu me desencaixasse daqueles planos que eu tinha feito lá atrás, e a melhora começava a vir lentamente, mas a melhora vinha. Eu já começava a mexer um pouco melhor minha mão, e aí os planos já começavam a melhor. Eu acho que eu já posso ir para o cartório, mesmo de cadeira de rodas, com motorista, já posso voltar a fazer minhas coisas. Comecei a ficar melhor, comecei a olhar para o horizonte melhor, e as coisas melhorando, e eu me empolgando, e voltando a ser aquele homem que estava planejando como viver a vida, como planejava antigamente, já fazendo outros planos de viagem e etc., me esquecendo completamente do propósito. E aí, a melhora e o plano feitos, eu começo a sentir mais uma fraquezazinha. E aí os planos vão por água abaixo novamente. Volto para o hospital, interno para tomar a medicação. E quando fui tomar minha medicação não existia mais. Pandemia, essa medicação que eu tomava chamava-se imunoglobulina humana. É um hemoderivado. Transfusões de sangue estavam muito difíceis naquela época do Covid. Não tinha o remédio em lugar nenhum. Fui internado para tomar o remédio. A minha médica disse: olha, você tem que tomar esse remédio. Se você não tomar, você vai ficar de novo do jeito que você estava. Vai voltar tudo como estava antes. O remédio não existia em lugar nenhum. Fui tentar comprar em São Paulo, fui tentar comprar nos Estados Unidos, fui tentar comprar em todo lugar que você pode imaginar, e esse remédio não existia. Esses remédios, para você terem uma ideia, a dose que eu tomava, que eram 29 ampolas, ele custava cerca de 100 mil reais. Mas não existia. E aí Mariana chegou para mim, sempre ela. Eu lembro ainda naquele hospital, em João Pessoa, e ela me disse: vamos orar para Deus providenciar o medicamento. Vamos orar. E ela fez uma oração simples: Deus providencia a medicação. E dentro de mim eu até disse o amém, mas dentro de mim eu disse: eu já fiz de tudo. Já liguei para um, já liguei para outro, já liguei para um amigo que tem um hospital, já liguei para um amigo deputado que conhece o governador, já viu aqui, já viu no estado, já viu em todo lugar. Esse remédio não existe. E a minha médica, preocupada também, doutora Isabela, ela trabalha no HU, Hospital Universitário, em João Pessoa, e também ligando para outros médicos, para outras pessoas.
E uma paciente dela, uma jovem com seus 20 anos, chega para ela e diz: doutora, eu estou lhe achando muito nervosa, preocupada, está acontecendo alguma coisa? E a médica contou a minha história. Ele precisa desse remédio, e está ficando ruim, eu estou aperreado. Ele estava tão contente que ele estava ficando bom, e agora está ficando ruim. E a moça disse: aquele médico, aquele remédio, esse remédio que ele está precisando, é o remédio que eu tomei? Ela disse: é esse mesmo. Ela disse: doutora, eu não preciso mais desse remédio. Ela disse: não, você não precisa, você está curada. Ela disse: doutora, eu acho que eu tenho esse remédio. Ele precisa de quantos? Não, para ele, para o peso dele, são 29. A dose que ele precisa tomar. E ela disse: doutora, eu acho que eu tenho 15. Vou falar com meu pai, para que a gente possa ver se pode fazer essa doação, pode ver algum jeito de entregar isso para ele. E a doutora ligou para a gente toda feliz, feliz da vida. Só: olha, conseguimos, isso já vai dar uma ajuda, porque já vai melhorar ele um pouquinho. Ele precisa, nesse tempo a gente vai atrás das outras coisas e etc. E a gente ficou feliz. E aí chega o pai daquela moça, escuta a história, e ele diz: realmente, nós temos um remédio. Nós tínhamos, doutora, 30 ampolas, mas ontem uma quebrou. Então, nós só temos 29. Queridos, eu perguntei à doutora: doutora, por favor, me diga quem é esse homem, que eu preciso pagar esse remédio. Isso é um remédio caríssimo, que era dele, ele ganhou, mas era dele. E aquele homem disse assim: doutora, a minha filha estava doente. Eu não tinha quem recorrer, não tinha dinheiro. Sentei numa calçada e orei a Deus. Quando eu terminei de orar, meu telefone tocou, era do Estado, e me disseram que tinham conseguido o remédio para minha filha. E o que eu ganhei de graça, eu dou de graça. Seu José, pescador, em Rio Tinto, na Paraíba. E aquilo ali, queridos, foi a abertura da carta na minha vida. Não importava o tamanho da minha conta corrente, da minha conta bancária, não importava a influência, a amizade, quem eu conhecia ou deixava de conhecer, não importava as minhas habilidades, não importavam. Aquilo teve o DNA de Deus. Esse número não é simplesmente um número. Foi a certeza que Deus, na sua infinita bondade, usou comigo para me mostrar que quem manda em tudo é Ele. E que, por mais que eu faça planos, Ele conseguiu abrir meus olhos para o propósito. Jesus apareceu no meu caminho. Assim como Jesus apareceu no caminho daqueles 2 discípulos voltando para Emaús. O grande milagre de Emaús foi que Jesus nunca os abandonou. Eles dizem no versículo 15 que enquanto eles caminhavam, alguém chegou ao lado para caminhar com eles. Enquanto eles choravam, Ele caminhava.
Enquanto eles reclamavam, ele caminhava. Enquanto eles desistiam, ele caminhava. O problema não era a ausência de Jesus, que sempre estava lá, era a incapacidade de reconhecer Jesus ao lado. Veja que a alma daqueles dois foi restaurada por Cristo. Assim como a minha alma foi restaurada também por Cristo, num caminho de Emaús doloroso, num caminho difícil de percorrer, que nós nunca entendemos, mas Cristo, Ele faz alguns movimentos, Ele se aproxima, Ele explica as Escrituras e Ele se revela. Os discípulos diziam: não ardia o nosso coração quando Ele nos falava da palavra. O coração daqueles homens voltou a viver, meu coração voltou a viver, a alma voltou a respirar, a alma sufocada, que já não tinha mais prazer em nada. Emaús deixou de ser a fuga, e Jerusalém voltou a ser o destino, que nunca deveria ter saído do coração daqueles homens, e nunca deveria ter saído do meu coração. Veja, aquela mulher da carta, ela rasgou antes de abri-la e nunca soube o conteúdo. Aqueles homens, eles abandonaram o que sabiam das Escrituras e encontraram Cristo. Nós não podemos fugir de uma história que Deus ainda não terminou de escrever. Talvez nós estejamos segurando a nossa carta, um diagnóstico, um luto, uma decepção, um medo, uma frustração. Mas nós precisamos entender o conteúdo das Escrituras que Deus vai nos ensinando nesse nosso caminho de Emaús, que nós estamos vendo constantemente e não conseguimos ouvi-los. Veja, eles disseram: não aquece o nosso coração não aquecia quando eles falavam. Veja, vamos abrir as cartas das boas novas, que estão aqui, nos ensinando como é que nós devemos nos comportar no caminho de Emaús que todos nós vivemos, porque, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês: situações difíceis, coisas que rasgam os nossos planos, coisas que são pancadas que nós recebemos, ou você já teve, ou você está tendo, ou infelizmente, meu irmão, eu vou lhe dizer, ou você vai ter. E nesses momentos difíceis, assim como aqueles discípulos que estavam voltando, desistindo, saindo de um sonho que eles projetaram, Cristo está do nosso lado, dizendo na boca de cada um que você encontra, dizendo as Escrituras. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Mateus 6,34. Porque andas ansioso quanto ao vestuário, veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mateus 6,28. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime. Josué 1,9.
Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou teu Deus. Eu fortalecerei e ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, meu irmão, não desista da caminhada. A caminhada que você está indo é para Jerusalém. Não é para Emaús, não é uma caminhada de dificuldade, não é uma caminhada, meu irmão, de desistência. É uma caminhada de vitória, porque Deus fez o plano que Ele não vai desistir do plano na sua vida, eu não tenho a menor dúvida disso. A cruz parecia o fim, mas era o começo. Essa minha doença pareceu o fim. Eu ia morrer. Eu ia mesmo, meus irmãos. Eu conheço 3 pessoas que tiveram a mesma doença que eu e que morreram. E para mim aquela doença era o fim, mas se tornou o começo de uma vida com propósito. Eu continuo fazendo o que eu sempre fiz. Continuo sendo tabelião, continuo sendo engenheiro, continuo ganhando dinheiro, mas agora Deus já me mandou para pregar na Índia, fazendo missões, na Guiné-Bissau, fazendo missões, na Amazônia colombiana, fazendo missões, nos Estados Unidos, pregando o Evangelho, e no Pina hoje. É uma vida com propósito que tem um destino certo, a Nova Jerusalém. A Emaús da gente pode parecer uma despedida. E na verdade ela tem que ser mesmo uma despedida. Da vida que vivemos. Para que nós possamos dar as boas-vindas à nova vida. A nova vida que está por vir quando a nossa alma é renovada. Porque quando nós fazemos o nosso caminho de volta, da Emaús que estávamos indo para Jerusalém que vamos, a nossa alma se restaura. A alma daqueles 2 homens foi totalmente restaurada e eles voltaram felizes da vida para Jerusalém, para dizer o que tinha acontecido. E eu estou aqui feliz da vida para dizer o que aconteceu comigo, porque quem me salvou não foi o remédio. Quem me salvou não foi o meu dinheiro que me levou para São Paulo. Quem me salvou não foram os médicos que me cuidaram em São Paulo. Quem me salvou foi o Senhor. E foi Ele que me deu um novo propósito para a minha vida. Foi Ele que restaurou a minha alma. E eu não tenho dúvida que foi por isso que Ele me trouxe aqui hoje. Porque eu tenho certeza que para você, meu irmão, não vai ser preciso ter um formigamento nos pés. Que eu tenho certeza, viu, pastor? 80% vai ter formigamento mais tarde, viu? Quando for dormir, vai formigar, mas já é Deus falando, viu? Olhe. Abra a carta das boas novas. Leia a mensagem da cruz que está nela, à nossa disposição. Creia no Evangelho da salvação, da restauração da alma, porque a grande notícia que está na carta, que você acha que conhece o final da história, a grande notícia é que o autor da história é que conhece o final
da sua carta, que é só o recomeço. Que Deus abençoe você. Vou pedir para a Mariana vir aqui, por favor, para orar por nós. Vamos orar? Amado Deus e grandioso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por este dia e por esta noite. Graças nós te damos pelo privilégio, Pai, que nós temos de estarmos aqui nesta quinta-feira para ouvir a Tua voz, para ouvir o Senhor falar com cada um de nós. Nesta hora, Deus, nós queremos te louvar pela palavra que foi ministrada nesta noite. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos mostrou que muitas vezes nós estamos no caminho de Emaús, entristecidos, chateados, angustiados, sem saber o que fazer, assim como aqueles discípulos caminhavam para lá. E muitas vezes, assim como eles, Pai, nós não percebemos a Tua presença ao nosso lado. Mas nesta hora eu te peço, em nome de Jesus, que os nossos olhos possam ser abertos, que os nossos ouvidos possam ser abertos, que a gente possa perceber a Tua presença em todo o tempo ao nosso lado, que os nossos olhos não se voltem para Emaús, mas sim para Jerusalém, que é a nossa missão. Assim como Tu fizeste, Pai, na vida de Eduardo, o Senhor faz na vida de cada um de nós, Deus. Assim como na história dele, nós estávamos ali entristecidos tantas vezes, mas o Senhor em nenhum momento nos abandonou. Não foram apenas aquelas 29 ampolas que foram providenciadas. Foi a restauração da nossa alma. Foi a restauração da nossa família. Foi a restauração do propósito de Deus nas nossas vidas. E é assim que o Senhor faz, Pai, com cada um de nós. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que a semente que foi lançada nesta noite, ela frutifique no coração de cada um de nós. E que Teu nome seja engrandecido. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Eduardo, Mariana. Obrigado por virem de João Pessoa para nos dar essa palavra tão abençoadora. Eu quero também dizer que esse testemunho foi transformado em livro. E Eduardo escreveu esse livro, está lançando recentemente também, como Liliane. E todos os recursos, tudo que for vendido desse livro é revertido para missões. Ele investe pesadamente em missões. Então, vai ficar à disposição dos queridos irmãos lá atrás ou está aqui? Muito bem. Pode procurar a Liliane aqui na frente. E louvamos a Deus por esse privilégio que Deus nos dá, de conhecer e saber do que Deus é capaz de fazer. Estávamos conversando há pouco tempo, implicando com a minha norinha, você vê como é que são as coisas, né? Minha norinha tratando um caso de Guillain-Barré, aqui no hospital, dando alguns furos, coisas de Liliane e Isabela, que as duas estão, coisas assim, sabe como é que é? Dona Liliane e minha norinha, ela, mas tudo certo. E quantas vezes a gente vê essas pessoas que não conseguem romper, às vezes com um diagnóstico muito simples, mais simples. Entram no hospital e não saem mais. E um caso como esse, Deus trata e restaura por completo. Deus pode restaurar a nossa vida, queridos. Mais do que a saúde, o propósito de viver para Ele. O nosso propósito maior, o maior desafio da nossa vida, e o mais fascinante de todos os projetos da sua vida é seguir a Jesus. É seguir os passos de Jesus. E nós queremos te convidar a caminhar conosco nesse mesmo caminho. Queremos convidar porque nós precisamos de ajuda nessa caminhada. Precisamos de auxílio, de suporte,
para que a gente possa ajudar uns aos outros. Né, Verinha? Você também passou nesse caminho, né, querida? Quantos dias na UTI? 60 dias na UTI. Traqueostomizada, um tanto diagnóstico desfavorável. E hoje está aqui conosco também. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus que continua a fazer milagres para a glória dEle. Então, queridos, nós queremos convidar você a caminhar conosco. Não caminhe sozinho, não. Porque a ajuda mútua, a mútua cooperação, faz com que a gente leve e caminhe mais leve nessa caminhada, nessa jornada, nessa vida. Muito obrigado por ter vindo, Fred e sua esposa, sua mãe, obrigado por estarem aqui. Fred, você tem sido uma bênção na nossa vida, muito obrigado pelo que você é, pelo profissional que é, muito obrigado pelo que você faz por nós. Você é muito querido por nossa família, viu? E muito prazer em conhecer a sua esposa e sua mãe nessa noite, viu? Todos os queridos que também estão aqui, que estão nos visitando lá atrás, gente que eu nunca tinha visto, estou vendo hoje, um prazer para nós ali também, prazer para nós recebê-los nessa noite aqui. Deus continue abençoando e falando ao coração de vocês e tratando com a vida de vocês de forma muito especial. Vamos ficar de pé? E vamos orar, terminando assim essa noite, esse momento em que nós estamos... Hoje é um dia assim, muito feliz para mim, porque lá atrás nós estamos em exame de novos membros. Então, domingo que vem, próximo domingo, pela manhã agora, não vai ser mais à noite. Nós estamos mudando o horário do culto à noite, vai ser às 19h30. E pela manhã nós vamos receber os novos membros da igreja. Então, você que quiser vir para a igreja para celebrar conosco, esse dia é o dia que a gente fica assim, ó, igual pinto no lixo. Você já ouviu falar essa expressão? Eu aprendi aqui, eu não conhecia, não. Mas aqui ó, é o dia que eu fico igual pinto no lixo, quando a gente recebe aquele povo todo para ser membro da igreja. E louvado seja o nome do Senhor, engrossando as fileiras, alargando as nossas tendas e sendo usado por Deus para a glória do próprio nome dEle. Então vamos orar, Cari, nosso diácono vem aqui fazer essa oração final e logo depois eu estarei impetrando a bênção e com muita gratidão no coração ao Eduardo e Mariana por estarem aqui conosco hoje e todos os queridos. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse tempo de edificação do teu povo, através da tua palavra. Obrigado, Senhor, por continuar falando aos nossos corações, aquecendo os nossos corações com a tua palavra, fazendo aqui o que a gente possa, Pai, abrir os nossos olhos e ter a certeza e a convicção de que não estamos só. O Senhor está conosco na caminhada. Seja ela qual for, em meio às dificuldades, às tribulações, às dores, os medos, por mais que nossa alma esteja inquieta, aflita, angustiada, o Senhor está conosco. Muito obrigado, Pai, por saber e ter essa certeza no nosso coração. Obrigado pela palavra ministrada nesta noite. Obrigado pelo milagre, ó Deus, que o Senhor ainda faz. Enquanto o Senhor não voltar, o Senhor continua agindo na história. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça derramada sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, queridos. Vós que não ereis povo, mas agora sois o povo de Deus. Que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós os levante a face e vos conceda a paz. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
e as ternas consolações do Espírito estejam convosco, queridos, e convosco permaneça, corrigindo o vosso caminho, a fim de que andemos rumo a Jerusalém, juntos àquele que conduz os nossos passos e guia a nossa vida, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Boa noite.